Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, aqui com a palavra. Final de semana bendito, maravilhoso, onde a gente pode ter um tempo aqui de comunhão com a família. E com certeza o Senhor tem algo poderoso para ministrar no nosso coração. Hoje nós vamos ler um livro bem pequenininho, que é o livro do profeta Jonas. Jonas é um livro de 4 capítulos, bem pequenos inclusive, Então por isso que ele foi colocado para a gente ler ele completo, porque a palavra de Jonas é uma palavra completa, Para a gente ler num momento só, para compreendermos o que está acontecendo aqui no contexto. Vamos ler? Então Jonas capítulo 1, versículo 1 diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: Diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntavam: O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E respondeu ele: Peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Então o capítulo 1 está falando desse chamado do Senhor, dessa palavra que veio para Jonas, pedindo a ele que pregasse em Nínive, que fosse pregar em Nínive, e ele simplesmente tenta fugir da presença do Senhor. E o Senhor faz então que a situação, a circunstância ao redor de Jonas se torne insustentável, a ponto dele então fazer o que o Senhor tinha pedido para ele fazer. Na verdade, as circunstâncias ao nosso redor, geralmente, elas tendem a ficar difíceis, porque nós estamos, às vezes, debaixo realmente de desobediência. Ouvimos a palavra do Senhor, sabemos o que nós precisamos fazer, mas nós negligenciamos isso e tentamos fugir, e tentamos escapar, e tentamos fazer qualquer outra coisa. Mas nós devemos dar ouvidos, Capítulo 2. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu.
Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor, e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Essa oração de Jonas, ela fala tanto sobre salvação, ela fala tanto sobre ser alcançado pela mão do Senhor, mesmo no mais profundo abismo, na morte eminente, né? O Senhor resgata Jonas. E essa é a oração dele, dizendo que ele vai voltar a ver o Senhor. Eu vejo nitidamente aqui o próprio Cristo, né? No momento da sua morte e sepultamento, tendo essa mesma sensação de Jonas, né? Estar no mais profundo abismo, mas ser resgatado pelo Senhor, ser trazido à vida de volta. É isso que acontece com Jonas. Capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar qualquer coisa. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Capítulo 3 fala dessa obediência então de Jonas em ir até Nínive e proclamar então sobre ela essa destruição em 40 dias. Mas imediatamente a palavra de Deus diz que todos eles então se voltam para o Senhor, clamam a Deus, buscam a misericórdia de Deus, se afastam dos seus maus caminhos e o Senhor então decide não destruir, porque eles se arrependeram, desde o maior até o menor, desde o rei até todos os animais, né? Se voltaram para o Senhor, para buscar o Senhor em arrependimento. Capítulo 4. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarse. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade.
Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? E respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Então, capítulo 4 fala da ira de Jonas a respeito da bondade e misericórdia de Deus. E o texto termina com uma pergunta de Deus para Jonas. E essa pergunta ela pode então ser feita para mim e para você também, eu acredito. Eu colocaria essa questão aqui para nós. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Quantas vezes, nós, assim como Jonas, temos ficado irados com a misericórdia e a bondade do Senhor para com pecadores, para com pessoas que, ao nosso ver, na nossa maneira de perceber, essas pessoas não teriam perdão, essas pessoas não deveriam ser alcançadas, elas não deveriam ter a misericórdia de Deus sobre elas, quando na verdade nós precisamos entender que a misericórdia e a graça de Deus têm alcançado a mim e a você também. Então, se você está aqui nesse momento ouvindo essa leitura, é porque o Senhor tem te alcançado, é porque o Senhor tem tido misericórdia de você. E por que às vezes a gente fica tão furioso diante de alguém que nós achamos que não é merecedor do perdão de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus? Então, o livro de Jonas fala para nós dessa imensa misericórdia do Senhor para com todas as nações da terra. Deus tem tido misericórdia com todas as nações da terra, com todos os povos da terra. Por isso que ele ainda não veio, por isso que ele ainda tem tido misericórdia para alcançar muitas vidas. Que nós possamos ser essa boca de Deus falando sobre a grande misericórdia do Senhor e que ele virá. Ele vai destruir toda a terra, como ele fala aqui para Jonas. Ele vai destruir toda a terra. Nós precisamos ser o proclamador da graça de Deus, da misericórdia do Senhor, para que as pessoas se convertam e não sejam destruídas com a terra. Amém, queridos? Deus abençoe. Esse livro é bem pequenininho, fácil de ler. Se eu fosse você, eu faria uma leitura aí, no mínimo umas 3 vezes desse livro ainda hoje, e tiraria realmente desse texto o máximo possível que o Espírito Santo puder te ensinar nesse dia, nesse sábado, para que você seja então ainda mais impactado por essa palavra. Amém? Deus abençoe, gente. E amanhã, se Deus quiser, domingo, a gente volta lá para 2 Reis. Nós estamos dentro desse período, da monarquia de Israel. E durante toda essa semana a gente foi lá dentro do livro de 2 Reis. A gente vai continuar. Na segunda-feira a gente inicia Isaías. Então temos aí um profeta dos maiores, por causa da grandeza do livro, da quantidade de textos, que Isaías escreveu, e com certeza a gente tem muito para meditar ali nesses textos, porque Isaías é profundo na sua maneira de falar, de escrever, de colocar ali para nós o que o Senhor tem falado com ele. Amém, queridos? Deus abençoe, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura.